Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu esqueci a porra de você. Cala a sua boca. Vai! Vergonha! Time sem vergonha! Sport Santos 2.0, aqui vamos nós. Cara, que vergonha de atuação, cara, que vergonha. O Sport poderia ganhar o jogo hoje 2-1, tomou um bombardeio do São Paulo, mas poderia vencer o jogo. 2-1 terminou a partida, a gente já tá feliz, animado, projetando, ó, se empatar com o Palmeiras, ó, se ganhar do Vasco, já encosta no 16º, já tá lá na cola. Mas, meu amigo, a realidade é uma só. Enquanto a gente tiver esse elenco que não tem um segundo volante, que não tem um lateral esquerdo confiável, que falta capacidade até para os outros setores do campo, de um nível suficiente para a gente fazer uma campanha de G6 de Série A, não dá, gente. A gente pode reagir no campeonato, a gente pode conquistar uma sequência interessante de jogos sem perder, e estamos a 5 jogos sem saber o que é perder, 4 empates e 1 vitória, mas não é suficiente para permanecer na Série A, ponto. E assim, a gente tava pegando a base do São Paulo, gente. O reservão, o mistão do São Paulo, na verdade, né? Com 2, 3 titulares, Alan Franco, Sabino, aí tinha o Ferreirinha ali, beleza. De resto, aí tinha o Rodriguinho, ok. De resto, garotos da base, barra o reservão do São Paulo. E a gente tomou um bombardeio do São Paulo, pô. Uma coisa é, pô, o Sport fez 1-0, fez um bom jogo, mas tomou um gol ali no final, beleza. Agora o Sport foi bombardeado no jogo todo, pô. O que mais me incomodou, além do resultado óbvio, foi a postura ridícula do Sport no primeiro tempo e no segundo tempo. Foi uma vergonha, gente. Muitos aqui até comentavam, pô, a postura do Sport foi vergonhosa depois do 2-0. Não, a postura já foi vergonhosa depois do 1-0. O Sport faz o gol com o Lucas Lima numa entregada de paçoca de Yang, e a partir dali o Sport já começa a se acovardar, a abdicar do jogo. Como? Gabriel Vasconcelos fazendo cera, com 6 minutos de jogo. Porra, vergonha na cara, cara. Só que pra piorar, o Sport faz 2-0. Porra, e depois do 2-0, o Sport, ele, de certo modo, passou a marcar razoavelmente bem o São Paulo na partida. Você pensa, hoje vem a segunda vitória do Sport, o Sport encostando no 16º colocado, não encostando tanto, mas ficando ali a 6 pontos, a 7 pontos do 16º, com 2 jogos a menos. O Sport foi bombardeado. Tomou o 2-1 com um gol de cabeça de Lucas, que tem 1,50 de altura. E tomou 2-2 na reta final do segundo tempo, tomou um empate. E pra piorar, quase tomava a virada. A sorte é que acho que foi Ramon Menezes que salvou a bola em cima da Lia. Senão a gente ainda perdeu o jogo, sendo bombardeado pelo São Paulo em plena Ilha do Retiro. Não tem explicação, velho. Nada explica. Eu queria muito começar esse retorno com uma vitória. Principalmente contra o São Paulo. Ah, mas isso e aquilo, tá vindo com um time misto, pouco me importa. Vencer era obrigação. E o que o Sport fez? Empatou contra o misto do São Paulo. Vai ter torcedor A ou torcedor B que vai querer minimizar isso. Não, mas empatamos com o São Paulo, que colocou a sua cavalaria no segundo tempo. Cavalaria de quê, porra? Tomamos gol de Lucas Moura de escanteio. Você tem noção do que é tomar gol de um baixinho que ficou em meio em duas torres, tanto o Rivera como também o próprio Rafael Thierry, e ainda assim ele subiu mais alto, cabeceou livre dentro da porcaria da área. Nada explica o Sport em 2025, pô, nada explica. É um Sport que protagoniza uma das maiores vergonhas que já se existiu no futebol brasileiro. É o Sport que até então não vencia uma partida, até a rodada anterior, porque essa já se foi pro Sport. A anterior, o Sport vai lá e vence o Grêmio. Cria expectativa, o torcedor lota o estádio, uma das maiores médias, uma das maiores taxas de público de ocupação do estádio é o Sport, é a Ilha do Retiro.
E festa aqui, festa lá, e fogo, isso e aquilo, e aquela animação. Vamos pegar o São Paulo Sub-20, vamos pegar o São Paulo Reserva e perelei para lá. Resumo da ópera. Essa porcaria aí que vemos hoje. Frustração, dedo na cara, xingamento e falta de confiança. Porque se tem torcedor que ainda acredita que o Sport vai realmente escapar desse rebaixamento, acredita, eu falo não que torce, mas eu torço para que o Sport escape. Mas acreditar, eu não acredito, porra. Acreditar, eu não acredito. Porque o Sport joga bem, o Sport cria, o Sport abre 2-0 e o Sport acontece essa mesma porcaria de sempre. De abrir 1-0, 2-0, criar expectativa e simplesmente terminar o jogo embaixo de vaia. Cavem a Ilha do Retiro urgentemente, pô. Cavem a Ilha do Retiro urgentemente, porque há um despacho enterrado dentro daquele local. É impossível que não esteja algo lá. Inclusive, rodou alguns vídeos na época que estavam colocando lá esse novo gramado de torcedores do Santa Cruz que trabalhavam na construtora, gravando e tirando onda, casa de festejo e tudo mais. Então, você acha ou duvida muito de que esses torcedores, de alguma forma, não enterraram algo para prejudicar o... Meu irmão, é impossível imaginar que o elenco do Sport não tenha vencido um jogo dentro de casa, pô. É impossível quando você se vê Juventude já venceu, quando você se vê que Mirassol tá vencendo, quando você vê que Vitória... Meu irmão, todos os clubes venceram, só o Sport que ainda não venceu dentro de casa, pô. É impossível de imaginar quando olha pro Vasco e vê o Vasco vencendo dentro de casa e o Sport não. O Santos venceu dentro de casa, porra. É impossível imaginar que não há nada sobrenatural. Porque há sim, porra. Porque há sim. O goleiro vai fazer 1, 2, 3, 4 defesas, mas no fim vai falhar. Porque a maldição ela já tá impregnada, porra. O Sport ele tá fadado a isso. Esse fantasma já nos persegue desde a primeira rodada, pô. Tá na conta de Daniel Paulista esse empate. Olha, eu conversando com meus amigos aqui, e a gente escutou o diretor dizer, duvido se o Sport fizer 2 gols, vai deixar empatar de novo. Demorasse mais um pouquinho o Sport ia perder o jogo. A verdade é essa. Tá na conta de Daniel Paulista. Tá na conta de Daniel Paulista. Errou na substituição o tempo todo. O primeiro buraco, numa coisa que eu vou dizer aqui agora, viu? Primeiro erro do Sport. Aí não foi tão culpa dele, porque foi, por incrível que pareça, depois da saída do Cariús, o buraco desse tamanho que esse lateral que veio do Santos, ficou lá. O Crespo botou Bobadilha, Ferrarese, Henrique e Lucas. Acabou com o Sport. Botou o trio de ferro lá na frente e caíram tudo em cima do lado que Cariús estava jogando ali. Na conta de Daniel Paulista, substituiu errado. Perdeu o meio de campo. Se você perde meio de campo em um jogo desse, você perde o jogo. E o Sport perdeu o meio de campo. Perdeu o meio de campo. Literalmente. Literalmente. A culpa é do seu... Vou aplaudir ele. A culpa é sua, Daniel. Parabéns para você. Perdeu o meio de campo. Lembra daquilo que eu falei? Eu disse, gente... O jogo com o Grêmio foi um jogo, porque o time do Grêmio é horroroso. O time do São Paulo tem treinador e tem um time. Veio com time reserva e mesmo assim, no primeiro tempo, a linha de marcação do São Paulo, primeira linha, prendeu o Sport. No segundo tempo, o Sport veio com uma mobilidade maior. Com certeza o Daniel reclamou lá no vestiário e o time veio com a mobilidade. Mateuzinho entrou ali no meio em uma jogada, puxou a jogada, tocou e o Sport acabou fazendo o segundo. Mas daí, então... Veio o Lucas, e eu falava no grupo resenhando, entrou o Lucas, eu digo, esse cara não perde gol. E a primeira jogada que Lucas pegou no cruzamento, Thierry com a cara, não sei de quê, olhando pra bola, o cara vem correndo, ele pula, cai, parece um...
Lucas, daquele tamanho, veio numa impulsão e fez o gol. Então eu disse, rapaz, aí complicou. Aí quando eu vi, ele botou. Aí Crespo, treinador. Oxe. Bobadilha, Henrique, Ferrarese, outro time do São Paulo. Pra você ver o nível do São Paulo. Eu disse, se o Sport fizesse a mesma apresentação que ele fez com o Grêmio contra o São Paulo, eu acreditaria que o Sport poderia ir mais longe. Mas eu sabia que não ia fazer. Primeiro que o time do São Paulo, mesmo reserva, é muito superior ao time do Grêmio. O time do Grêmio é horrível. E o Sport mostrou hoje uma fragilidade que pouca gente vai observar. Em mais uma partida que o Sport entrega uma vitória, igualmente como foi contra o Santos, igualmente como foi em outras diversas oportunidades, o Sport empata dentro de casa. Um verdadeiro banho, né, de água fria nas pretensões, né, do Leão, do torcedor que acreditava numa reação realmente de 2 vitórias ali, né, numa sequência de um campeonato brasileiro. Bom, fica claro, tá? Fica claro, torcedor, você que está assistindo aí, fica claro que o Sport ainda carece de um elenco. O Sport até pode ter 11 titulares que jogam, né, e ali que entregam e que mostram, né, algum potencial que bate ali de frente, né, contra os times. Mas na hora que chega no segundo tempo, na hora que tem que buscar no banco, o Sport tem muita carência. O Sport tem carência demais, sabe? E assim, a gente olha, né, com todo respeito, né, ao Barleta. É um jogador que quando era titular, não entrega nada. Quando vem do banco de reservas, muito menos. Sabe aquele jogador que, tipo, não se tem explicação por que ele entra nas partidas, porque ele não comparece, né, de forma positiva em nada dentro do Sport Clube do Recife, sabe? E aí eu fico perguntando, por que o Romarinho não é mais acionado nesse time? Eu acho, sabe, que era uma vitória possível essa contra o São Paulo. Era uma vitória possível, sabe? Só que esse empate, tá? Ele vem muito mais para mostrar que o Sport precisa ainda de mais. Que o Sport precisa de muito mais. São agora 5 partidas sem perder. Isso poderia ser muito positivo, né? 5 partidas sem perder. São 4 empates e uma vitória. Se fosse em outro momento, seria positivo demais. Mas não. Mas o Sport, né? Nesse momento, empate já não serve mais. O Sport vacilou. Botar 2-0 no placar é muito difícil. Agora, claro, o time do Sport acabou recuando. O time do São Paulo jogou melhor desde o começo da partida. Teve mais posse de bola, cadenciou o jogo, ditou o jogo, foi dominante. E o Sport não teve a mesma entrega do jogo do Grêmio. Alguns jogadores se esconderam. Mateuzinho não jogou bem, o Léo Pereira, o meio-campo do Sport não teve pegada nem com o Zé Lucas, nem com o Christian Rivera. E o Sport bateu cabeça no segundo gol da equipe do São Paulo. O Sport fez o mais difícil, que é fazer 2-0. E aí acaba vacilando novamente, como já tinha vacilado no jogo contra a equipe do Santos, que também estava ganhando por 2-0, acaba sendo outro vacilo da equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Agora, se você analisar por outra ótica, esse time do São Paulo está numa crescente gigante no Brasileiro. Já são 7 jogos sem perder, são 5 vitórias e 2 empates. O time do Sport chega agora a 5 jogos sem perder, são 4 empates e 1 vitória. Quer dizer, você analisando por outro ângulo. Mas joga em casa, você ganhando por 2-0, com apoio da torcida, tem que ter uma entrega maior. A condição física do Sport também não tá boa, galera. Tecnicamente, o Sport não adiantou as suas linhas, não marcou alto, e a gente sentiu que realmente no Sport não brigou por espaço, não guerreou por espaço. Placar final 2-2, o Sport fez 2-0 com o Lucas Lima na falha do Ian, né, o goleiro do São Paulo, depois o Derek Lacerda de cabeça, e acabou tomando 2 gols no segundo tempo.
do Lucas Moura e do Mike. 2-2 foi o placar final. O Sport chegou a 10 pontos e está a 9 do Vitória, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Falar o quê, né? Eu acho que são palavras ao vento. A partir de agora, é palavra ao vento. A partir de agora não, né? Já a partir de bons vídeos que a gente já fez, de tantas coisas que a gente falou, realmente eu diria que são palavras ao vento, porque assim, acaba jogo, termina jogo, começa, inicia esse jogo e é a mesma coisa, cara. Assim, semana passada a gente veio aqui comemorar a lavada na alma, né? Porque querendo ou não, vencer uma partida em 17 jogos não é nada mais, nada menos do que ter pelo menos um pouquinho de simplicidade na hora de olhar um jogo e dizer, opa, ganhamos um jogo fora de casa contra um Grêmio que não tá na zona de rebaixamento, tá perto, mas enfim, enfim, gente, era na arena do Grêmio. Se bem que o Sport tem vantagem lá nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Sport, né? Enfim, mas hoje na Ilha do Retiro, olha o roteiro. Falha do adversário, início de jogo, mesma coisa do Santos. Segundo gol, ampliado, só faltou um a menos do São Paulo para a humilhação ser maior, né? Aí o time vai lá e me leva o empate. Claro que o São Paulo colocou a força máxima dele no segundo tempo, obviamente. O Sport levou ali o gol do escanteio de Lucas com falha de Rafael Thierry. Drástico, assim. Não acompanhou, não sabia onde Lucas estava. Lucas com 1,12 m de altura, estava atrás e se antecipou junto a Thierry. Thierry, como zagueiro experiente, a gente não vai poder desculpar uma falhazinha dessa, assim, desculpa. Não vou ficar, eita, meu zagueirão, que se lesiona, mas sempre tá ali, né? Que se lesiona, mas sempre volta bem. Eu não vou desculpar, eu não vou ficar aqui, parabéns, não, mas isso acontece. É o mesmo roteiro, é a mesma coisa, são falhas individuais do mesmo modelo, né? Assim, pô, não tem o que falar muito ao explicar o porquê o Sport de 2025 se porta desse jeito. A gente não consegue ganhar um jogo na Ilha do Retiro. A última vitória na Ilha do Retiro foi em março, pô. Contra o Santa Cruz, a gente vem falando aqui. Contra o Santa Cruz. O Sport ganhou do Santa Cruz, naquele 2-0, gol de Paciência e João Silva. Detalhe que o Sport levou um empate depois que Daniel Paulista saca Lucas Lima e coloca João Silva para fazer 3 zagueiros. No lance que ele entra, que origina o lateral, o cara dá um passe do meio para lateral lá, eu acho que é o Tapia que chega cruzando. Thierry ia fazer contra. Kevson, pelo amor de Deus, ia fazer contra, Ramon salvou em cima da linha e aí gol de Patrick. Não teve o que fazer, passou pro Gabriel, João Silva, eu acredito. Enfim. O que a gente vai falar? De verdade, o que a gente tem pra falar aqui? A não ser dizer que é mais uma vergonha, a não ser dizer que é mais um sábado de jogo na Ilha do Retiro que o Sport não consegue vencer. E detalhe que foi até um sábado, o último que o Sport conseguiu vencer na Ilha do Retiro, naquele jogo contra o Santa, ainda em março. Abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Daqui a pouco dá 6 meses. O Sport nunca ficou. Eu acredito que nem 1 mês e meio sem ganhar na Ilha do Retiro.